Aleluia, Jesus ressuscitou, amém. Meus amados, esse é um momento que me chama muita atenção, a ênfase muito grande nesses dias de Páscoa, de celebração. Creio que é um momento marcante para a nossa vida, para o cristianismo, para todos aqueles que creem, confessam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que experimentaram a presença gloriosa, aqueles que creem nas evidências da ressurreição de Jesus, através da sua palavra e através da fé, através do Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor mesmo Jesus nos enviou na sua ascensão. E eu quero refletir com os amados irmãos exatamente um texto que marcou muito a minha vida essa semana. Estava meditando, estudando, orando, que no tempo, na época em que Jesus ele ressuscitou, muitas pessoas duvidaram, alguns discípulos deixaram, foram para outros lugares, 2 foram para Emaús, Pedro voltou à sua vida como era antes, pescador, e podemos ver muitas pessoas com o coração fechado, coração trancado, mas a história continua. Há mais de 2.000 anos celebramos a ressurreição de Jesus e muitas pessoas ainda com o coração trancado, com o coração fechado, que abandonaram Jesus, não creem em Jesus, não confessam Jesus como Senhor, como Salvador, não reconhecem o sacrifício de Jesus, muito menos a ressurreição de Jesus. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia nos garante, a Bíblia, a palavra de Deus, nos garante que Jesus está vivo. As evidências são claras, são concretas na experiência dos discípulos, na nossa experiência pessoal com Jesus, porque Ele fala ao nosso coração. Sentimos a sua presença. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 19 até o versículo 22. Quero ler esses versículos da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, após a ressurreição de Jesus, após aparecer a Maria Madalena, e no versículo 19 ao 22 diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Fico imaginando este momento extraordinário na vida dos discípulos, o momento em que João, escrevendo esse evangelho com o propósito de comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, aproximadamente escrito no ano de 85 a 90 da nossa era, depois de Cristo. E gosto muito desse período quando podemos relembrar, quando podemos reconhecer o amor e o poder de Deus sobre todas as coisas. Segundo o seu sofrimento, o seu padecer na cruz, após o sepultamento, então a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Este é o momento que nós somos desafiados a relembrar que somos amados por Deus. É o momento que somos desafiados a nos alegrar em meio às circunstâncias em que vivemos, de não desistir, porque a presença de Jesus está entre nós. É um momento desafiador para avaliar a nossa vida cristã, avaliar a nossa caminhada, a nossa jornada. Mas há muitos ainda, como os discípulos, estão com o coração trancado, estão com os corações trancados e não reconhecendo a manifestação do poder e da glória do nosso Deus. É uma grande oportunidade de reconhecer o amor de Deus para conosco. É uma oportunidade de refletir como tem sido a minha caminhada com Jesus ressurreto. Na sua promessa de antes de subir aos céus, a sua ascensão, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
As evidências são claras na vida de Maria Madalena, as evidências foram claras na vida daqueles 2 discípulos, as evidências foram claras quando os discípulos estavam reunidos, as evidências foram claras na vida de Tomé, como também as evidências são claras da presença, do cuidado de Deus através de Jesus na nossa vida. E nós, meus amados, queremos trazer exatamente esta reflexão com os amados irmãos nesta manhã, a qual muitas pessoas não creem, através da religião, através da incredulidade, estão ainda com os corações trancados. A minha oração, o meu desafio nesta manhã, que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir o seu coração e permitir que Jesus revele a você, que você possa experimentar o amor de Deus grande para com você. A minha oração, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa revelar a você o quanto você é importante, e que nós, como crentes em Jesus, possamos experimentar, sermos revelados do amor de Deus, do poder de Jesus, até sobre a morte, nos dando a garantia, nos dando a certeza de que também ressuscitaremos e estaremos na eternidade com Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus Cristo vivo está. Algumas coisas quero abordar com os irmãos sobre o tema, o sepulcro aberto, mas corações ainda fechados pelo medo e pela falta de paz. Era exatamente isso que os discípulos estavam passando, que eles estavam vivendo. No terceiro dia, Jesus ainda não havia se revelado a eles, e eles então permaneceram trancados, de portas fechadas, com medo dos líderes judeus e com a falta de paz. Olha, você pode observar isso no versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Eles estavam ali amedrontados, porque antes do Pentecoste, os discípulos estavam escondidos atrás de portas trancadas com medo dos líderes religiosos, dos líderes judeus, devido à religiosidade, devido à visão errada que eles tinham de Jesus, não reconhecendo que Jesus era o Messias, não reconhecendo que Jesus era o enviado de Deus, e eles então reconhecendo que ele não era o Messias, mas Jesus ressuscitou. E muitos ainda com os corações trancados pela religiosidade, muitos ainda com medo das circunstâncias, muitos ainda com medo ainda das coisas que têm acontecido. Hoje é a oportunidade de abrir o seu coração e crer que Jesus está vivo. Ele entregou a sua vida para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para estar conosco todos os dias. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas nessa manhã, abra o seu coração, destranque o seu coração e presencie a presença de Jesus na sua vida. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas destranque o seu coração da incredulidade, da religiosidade e tenha uma experiência real, transformadora, verdadeira com Jesus. O sepulcro está aberto, o sepulcro está vazio, mas nessa manhã destranque o seu coração para você ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida, para que você possa ver a glória de Deus se manifestando sobre a morte, dando-nos a vitória, dando-nos a garantia da conquista eterna, dando-nos o galardão eterno, dando-nos a morada eterna com Jesus. Destranque o seu coração, retire do seu coração o medo, preencha o seu coração agora da paz, da presença do Senhor Jesus. Os discípulos não estavam apenas com medo, eles estavam também perturbados, eles estavam quietos. Agora o que eles poderiam fazer? De que maneira? O coração deles era um turbilhão de dúvidas, de incertezas, de culpa. Agora como vamos prosseguir? Mais de 2000 anos se passaram e muitas vezes os nossos medos têm roubado a nossa paz. Enquanto os nossos corações estiverem trancados pela paz, pela falta de paz, os nossos medos estarão nos escravizando, nos amedrontando, nos trancando, nos aprisionando, nos fazendo escravos do medo. Mas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Foi exatamente essa declaração que Jesus, ao revelar-se aos discípulos que estavam trancados com medo, então Jesus disse: deixo-vos a paz, saúdo com a minha paz. Hoje temos a oportunidade de abrir o coração e sentir a paz da presença de Jesus.
O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas pode ser que seu coração esteja trancado, esteja fechado, esteja isolado, com o medo, com a falta de paz, com as incertezas, com as inseguranças. Mas Jesus é a nossa paz. Quando nós abrimos o nosso coração, quando Ele entra no nosso coração, Ele faz a mesma declaração que fez quando apareceu com os discípulos: deixo-vos a paz, ou a paz esteja com vocês. Que coisa maravilhosa! Você só vai experimentar isso quando você destrancar o seu coração, quando você abrir o seu coração e ouvir e sentir a presença de Jesus, o Espírito Santo falando ao seu coração: paz seja convosco, Jesus está vivo, aleluia, louvado seja Deus. Mas a segunda coisa nós podemos aprender nesse texto: sepulcro aberto, sepulcro vazio, mas ainda muitos corações trancados pela ausência de Jesus. É exatamente isso que diz o texto, no versículo 19 e 20, quando relatando na parte final, de repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. E enquanto falava, que coisa maravilhosa, olha a evidência da ressurreição de Jesus. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Louvado seja Deus. O sepulcro está aberto, o sepulcro está vazio, mas ainda há muitos corações trancados por falta da presença de Jesus. Muitos ainda atrofiados com o medo, com a insegurança, não sabendo onde buscar o socorro, não sabendo de onde virá a força, não sabendo de onde virá a autoridade do nome do Senhor. Os discípulos eles estavam acostumados de ter Jesus por perto em todas as horas. Eles observavam a caminhada de Jesus, as manifestações milagrosas de Jesus, Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando os coxos, Jesus abrindo os olhos, Jesus falando, se revelando. Eles estavam acostumados e de repente, na sexta-feira, quando foi pregado na cruz e depois sepultado, eles ficaram privados da sua presença. Eles ficaram inseguros. Quando Jesus não está presente, o nosso coração também se enche de medo, de insegurança. Diante do testemunho ocular do Cristo vivo, os discípulos se alegram. Os discípulos reconheceram, porque além de reconhecer a voz de Jesus, Jesus então mostrou as mãos feridas, mostrou o lado ferido e disse: a paz seja convosco. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas há muitos corações trancados pela falta da presença de Jesus. Nesta manhã, a minha oração, nesta manhã o Senhor revela-nos que Jesus está presente, que Jesus ele fala conosco, que Jesus revela o seu amor, que Jesus revela o seu poder, que Jesus quer fazer morada no nosso coração. Abra o seu coração para Jesus morar nele. Não viva sem Jesus. Destranque o seu coração e peça para Jesus morar no seu coração, porque Ele está vivo e quer viver em você. Ele quer estar com você todos os dias. Ele quer caminhar com você todos os momentos. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer carregar no colo. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer estar com você em todos os momentos. O sepulcro está aberto, o sepulcro está vazio, mas destranque o seu coração e creia na presença de Jesus. Presença gloriosa, presença sustentadora, presença transformadora, presença que nos dá alegria, presença que nos dá segurança, presença que nos dá transformação. Louvado seja Deus, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Os discípulos, diz a Bíblia, que os discípulos se alegraram ao ouvir e ao ver as marcas nas mãos e no lado de Jesus. Ah, meus amados, como nós precisamos abrir o nosso coração, destrancar o nosso coração e crer na presença gloriosa de Jesus na nossa vida. E crer que Ele é o nosso socorro, e crer que Ele nos amou, e crer que Ele nos perdoou, e crer que Ele foi preparar morada para nós, e crer que Ele voltará, e crer que Ele nos levará para a eternidade. Muitos irmãos já foram, muitos estão caminhando, nós estamos aqui caminhando com a certeza da presença de Jesus, de que Ele está conosco e que nós vamos morar na eternidade. Esta presença que nos dá alegria em meio ao caos,
é esta presença que nos dá a certeza do seu amor, é esta alegria, é esta presença que nos traz a certeza da ressurreição em Cristo Jesus e moramos na eternidade. Louvado seja Deus. Mas uma outra lição preciosa nós podemos aprender nesse texto: sepulcro aberto, sepulcro vazio, mas ainda muitos corações trancados pela falta de missão. Estamos em campanha de missões mundiais. Louvado seja Deus, porque nossa igreja sempre envolvida na campanha de missões mundiais, missões nacionais, envolvida com missões locais, em ajudar o próximo, através da ação social, através das orações pedindo conversões ao Senhor, através da distribuição de folhetos, através do evangelismo pessoal, através dos pequenos grupos multiplicadores. Nós não podemos perder a missão, porque o sepulcro está aberto, o sepulcro está vazio, mas ainda muitas pessoas com os corações trancados por missões, trancados pela evangelização. Você pode observar isso no versículo 21 de João, no capítulo 19, no capítulo 20, quando diz assim: enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado, eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. E no versículo 21 diz, mais uma vez ele disse: Pai seja convosco, e disse: como o Pai me enviou, eu os envio. Há muitos corações fechados por missões. Há muitos corações trancados pela obra missionária, que não reservam um tempo para orar pelos missionários, não reservam um tempo para se comunicar com um dos missionários, não conseguem levantar um alvo expressivo para os missionários. E nós celebramos que Jesus está vivo, nós celebramos que o sepulcro está vazio, mas nossos corações não podem ficar trancados em prol de missões. Precisamos anunciar que Jesus está vivo, precisamos anunciar que Jesus o ama, precisamos anunciar que Jesus voltará, e só entrará nos céus aqueles somente lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Só entrarão nos céus aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, aqueles que reconhecem que Jesus ressuscitou. Por isso o sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas destranque o seu coração por missões, destranque o seu coração por compaixão pelas almas perdidas. Encontre, evangelize, pregue, ore, não desista, a tempo e fora de tempo, na sua casa, nos seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos, seja quem for. Nós precisamos demonstrar que servimos um Deus de amor, que servimos um Deus que transforma, que servimos um Deus que vive, que servimos um Deus que voltará, que servimos um Jesus que nos levará para a eternidade. Jesus, ele ofereceu aos discípulos a paz e dar a eles um comissionamento. Assim como Jesus havia sido comissionado pelo Pai, ele também comissiona seus discípulos. Assim também devemos, no cumprimento da missão, aproximarmos-nos das pessoas para amá-las, para servi-las, falar do grande amor de Deus, trazer a esse mundo a esperança, trazer a esse mundo a segurança de que Jesus voltará. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas os nossos corações não podem ficar trancados quando se refere a missões. Precisamos evangelizar, falar do amor de Deus, testemunhar da graça de Deus, testemunhar do poder de Jesus sobre a morte, sobre todas as coisas, porque Ele é o Senhor, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas em quarto e último lugar, nós podemos aprender esse texto: sepulcro aberto, sepultura vazia, mas ainda corações trancados por falta do poder de Deus. Versículo 22 de João capítulo 20, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os vos envio. Versículo 22, então soprou eles e disse: recebam o Espírito Santo. Em nenhum momento os discípulos ficaram sozinhos, abandonados. Eles sentiram amedrontados, sentiram desanimados, sentiram angustiados, sentiram medo, ficaram trancados com medo dos judeus. Mas a partir do momento em que eles reconhecem
em que eles ouvem a voz de Jesus, quando Jesus se revela através da sua vida, na vida deles, eles então recebem uma ordem de Jesus, e essa ordem ela é dirigida, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não apenas comissiona seus discípulos dando-lhes uma missão, mas também sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes capacitação e poder. Este sopro do Espírito Santo em breve se transformaria no derramamento do Espírito, no cumprimento da promessa do Pai, lá em Atos no capítulo 2. Exatamente ali é o cumprimento de que o Espírito Santo então é derramado no coração dos discípulos, no coração de todos aqueles que creem, no coração de todos aqueles que confessam Jesus, de todos aqueles que agora são selados e marcados pelo Espírito Santo do Senhor. Se você observar o texto, em Atos no capítulo 1, no versículo 8, um texto bastante conhecido, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A partir então do cumprimento da descida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, em Atos no capítulo 2, os discípulos então foram comissionados, foram dados aos discípulos a autoridade de pregar o Evangelho, foi dado ao discípulo, foi dado à igreja do Senhor, o poder do Espírito, poder esse extraordinário, poder esse que transforma, poder esse que restaura, poder esse que dá alegria à igreja em meio às adversidades, poder esse que nos sustenta, poder esse que nos dá a visão, que nos dá compaixão pelas almas perdidas, poder esse que nos leva ao quebrantamento, poder esse que nos leva a reconhecer as nossas necessidades, poder esse que nos leva a buscar a presença gloriosa do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é movida por este poder, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o poder que nos encoraja, o poder que está conosco em todos os momentos. Louvado seja Deus. Se você observar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, ali Jesus dizendo da grande comissão, a partir do 16 diz assim: então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, Jesus ressuscitou, Ele vivo está. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto, mas muitas vezes os nossos corações estão trancados por falta deste poder. A minha oração, o meu desejo nesta manhã é que você possa abrir o seu coração e experimentar esse poder transformador de Deus na sua vida. A minha oração, o meu desafio nesta manhã, em nome de Jesus, através da sua palavra, que nós possamos destrancar o nosso coração e receber essa presença gloriosa, e receber essa autoridade que só a igreja do Senhor Jesus tem. Ela não é vendida, ela não é conquistada pelos nossos méritos, ela não é conquistada pela nossa posição, mas ela é conquistada através de Jesus, através do seu amor, através da sua morte, através da sua ressurreição, através da nossa confissão, através da nossa necessidade do perdão. Então fomos selados, marcados pelo Espírito Santo de Deus. E quando recebemos, quando somos batizados no dia da nossa conversão, nós então somos conduzidos pelo Senhor. Ele coloca as palavras nos nossos lábios, e nós pregamos e nós testemunhamos em todos os lugares a presença poderosa e gloriosa do Senhor Jesus. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto. Destranque hoje o seu coração para receber o poder do Espírito Santo do Senhor. O sepulcro está vazio. Abra o seu coração, destranque o seu coração. Aceite essa oportunidade. Jesus, ele já fez tudo quando ele diz está consumado.
toda a tarefa, toda a revelação do amor de Deus, toda a manifestação do seu poder, todas as estratégias, todos os ensinamentos, Jesus já deixou pronto nas suas escrituras. Mas nossos corações precisam ser destrancados, nossos corações precisam estarem abertos para receber esta presença gloriosa. A nossa parte é abrir o coração e deixar o medo e a falta de paz ir embora. É reconhecer que a falta de Jesus em nossa vida, é deixar Ele morar no nosso coração, é reconhecer que há uma missão para nós e deixar que o poder do Espírito nos use para a glória de Deus, nos dando oportunidade para testemunhar. Estamos colaborando com a sociedade. O templo está fechado, mas os nossos lábios não podem ficar trancados, isolados. Os nossos lábios precisam falar do amor de Deus. Os nossos lábios precisam declarar o amor de Jesus por nós. Precisamos destrancar o nosso coração, um coração cheio, um coração aberto, um coração com a presença de Jesus, um coração cheio do Espírito Santo. Ele transborda através dos nossos lábios, através das nossas atitudes, para mostrar as evidências que Jesus está vivo, para revelar as evidências do seu amor, para revelar as evidências da sua missão, do seu propósito de vir à terra para nos salvar, de ir ao céu para nos preparar morada, e voltará para levar a sua igreja, os salvos em Cristo Jesus. Essas são as evidências da ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Mas os nossos corações precisam estarem abertos, destrancados. E nós temos a oportunidade de mais uma Páscoa, temos a oportunidade de mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor, de que Jesus quer fazer morada no nosso coração. A cada momento que participamos da ceia do Senhor, a cada momento que celebramos o momento da Páscoa, nós reconhecemos que o nosso coração está aberto para o Senhor Jesus, aberto para morar no nosso coração, aberto para estar presente conosco em todos os momentos, aberto para nos falar, nos revelar o seu grande amor e cuidado para com cada um de nós, e nos revelar esse poder da sua presença gloriosa e poderosa nas nossas vidas. O sepulcro está vazio, o sepulcro está aberto. Neste dia, nesta Páscoa, destranque o seu coração, deixe a presença de Jesus entrar no seu coração, para que Ele possa tirar o medo, para que Ele possa preencher o seu coração de paz, para que você possa reconhecer o poder, a presença de Jesus na sua vida e receber esse poder que é dado somente à igreja do Senhor Jesus, o poder de evangelizar. Destranque o seu coração nesta manhã, abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Você que é crente em Jesus, receba, destranque o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus preencha o seu coração, encha o seu coração e desfrute dessa presença gloriosa e pregue o Evangelho, testemunhe o Evangelho, a tempo e fora de tempo, porque o nosso coração precisa estar aberto e cheio da presença do Senhor. O nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Ao participarmos da ceia, relembre isso, relembre que Jesus venceu a morte, relembre que Jesus tem todo o poder, relembre que Jesus é a autoridade, relembre que Jesus nos ama, relembre que Jesus quer morar no seu coração. Mas é necessário que você abra o seu coração, que você destranque o seu coração. E é só você quem pode abrir. Só você quem pode abrir e permitir que Jesus entre no seu coração. Só você pode abrir, sair da religiosidade, sair da incredulidade e experimentar do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, na nossa vida. Feche os seus olhos, ore ao Senhor nessa hora. Aqueles discípulos estavam trancados. Maria Madalena estava anunciando: eu vi Jesus, eu falei com Jesus. 2 discípulos estavam indo distante de Jerusalém. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até receber o cumprimento da descida do Espírito Santo. Mas o tempo estava passando e eles se trancaram. A incredulidade começou a tomar conta, o desânimo, o medo, a falta de paz,
a falta da presença de Jesus. E quando falta a presença de Jesus, falta tudo. Não temos alegria, não temos paz, não temos missão, não temos motivos para pregar. Mas quando Jesus entra no nosso coração, quando o nosso coração está destrancado, quando o nosso coração está aberto, Ele nos enche da sua paz. Ele se revela com a sua presença. Ele nos dá a autoridade, Ele nos dá o poder, Ele nos dá a segurança, a certeza de que ressuscitaremos com Cristo para todo sempre. É um momento de avaliar a nossa vida cristã, é momento de reconhecer o quanto somos amados, é momento de reconhecer o quanto nós precisamos ser usados por Jesus, como nós precisamos viver uma vida cristã autêntica, das evidências da presença de Jesus na nossa vida. A minha oração nesta manhã, você possa olhar para o sepulcro e ver que está vazio e que está aberto, porque Jesus ressuscitou, mas que você destranque o seu coração e convide a Jesus e permita a Jesus fazer morada na sua vida e tirar do seu coração o medo, tirar do seu coração a insegurança e preencher com a sua presença. Ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, por este amor. Obrigado, Deus, porque o sepulcro está aberto, o sepulcro está vazio, mas nesta manhã, ó Deus, nós também queremos dizer ao Senhor que o nosso coração está aberto. Ó Jesus, venha, revela-se a nós. Ó Jesus, enche o nosso coração do teu Espírito Santo. Ó Jesus, nos comissiona, ó Deus, para a evangelização. Ó Jesus, derrama o teu Espírito Santo, nos dando esse poder, que possamos praticar, ser obedientes à voz poderosa do Senhor. Aviva-nos, ó Deus, nesses dias. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Pai, se há algum coração trancado, que se abra agora, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer morada. Se há, ó Deus, algum coração com medo, inseguro, preencha, Senhor, com a tua presença. Se há, ó Deus, um coração que se sente sozinho, abandonado, ó Deus, revele a tua presença a esse coração. Revele, Senhor, o teu poder na vida da igreja, no testemunho do teu amor, do teu perdão, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque Jesus vivo está. Ele ressuscitou e está no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe.